Olá, sejam todos muito bem-vindos ao curso Psicologia da Aprendizagem do Conhecimento. Meu nome é Euclides. Para quem já assistiu o último vídeo, o inicial da nossa disciplina, já me conhece. Quem ainda não viu, corre lá e dá uma assistida com calma. E vamos então dar sequência, né? Eu sou o professor que estarei com vocês nessa jornada de aprendizado aqui. Então, nesse curso, nós vamos explorar as principais teorias e abordagens sobre como aprendemos, como essas ideias impactam a educação e como podemos aplicá-las no ensino. Nosso curso foi planejado para oferecer um panorama completo sobre a psicologia da aprendizagem. Vamos refletir sobre como adquirimos conhecimento, quais são os fatores que influenciam esse processo e como diferentes abordagens podem ser aplicados no ensino. É importante ressaltar que a aprendizagem acontece em todos os momentos da vida, seja no ambiente escolar, profissional ou até mesmo nas interações do dia a dia. Ao longo desse curso, vamos compreender essas relações e como podemos tornar o aprendizado mais eficaz. Bom, retomando essas algumas informações aqui na primeira semana, é muito importante lembrar que o curso ele é desenhado, ele foi planejado para cerca de 30 horas, no mínimo, né? Então, assim, a gente tem um planejamento, uma sugestão de que você estude ao menos 1 hora e meia, você se organize para que no mínimo 1 hora e meia por dia você se dedique aos seus estudos. Eu recomendaria até um pouco mais, caso você, né, tenha disponibilidade, principalmente porque alguns conteúdos você, ao ler, ao ter o primeiro contato, você vai precisar de um tempo para poder repensar sobre aquilo, para poder aplicar aquilo no seu dia a dia. A memória é algo constante, então você vai, às vezes, quando lê o conteúdo, ou quando tiver contato com aquele conteúdo pela primeira vez, as teorias principalmente, você imediatamente não faz a conexão, mas aí no dia a dia de trabalho você vai lembrar do que você leu. Então, esse tempo, esse espaçamento é fundamental. O professor também vai disponibilizar alguns materiais complementares, mas busquem por conta própria vídeos, artigos, outros livros, outra biografia, para que vocês é, é, possam complementar mesmo o estudo, tá bom? Então, só passando para relembrar essa informação aqui. O nosso curso é estruturado em 4 semanas. A primeira, vamos introduzir os conceitos fundamentais da psicologia da aprendizagem e conhecer as principais teorias. Na semana 2, veremos as concepções de aprendizagem e como elas influenciam no ensino. Na semana 3, nós vamos abordar aí os modelos mentais, ou seja, como organizamos o conhecimento em nossa mente, como externalizá-lo. Na semana 4, exploraremos a psicologia da aprendizagem como campo de investigação e pesquisa, discutindo métodos de estudos e tendências. Logo, logo vão começar então a semana 1, mas antes disso, vale ressaltar mais uma vez que todas as semanas vocês terão atividades em grupo e atividades individuais. Então, só reforçando o que já foi dito no vídeo anterior. Então, tomem cuidado, se planejem, não iniciem as atividades no último dia, porque as atividades vão exigir de você, de cada um de vocês, não apenas é, conhecimento próprio, mas vai exigir que vocês interajam com outros. Então, tanto na atividade individual quanto em grupo, são requisitos essas duas habilidades. Vocês vão precisar trazer o dia a dia de vocês para os exercícios. Então, não iniciem no último dia, tá bom? Então, isso aqui vai mais um aviso. Então, se planejem. Qualquer dúvida, o professor está à disposição, mas planejem com antecedência, iniciem as atividades com antecedência, não deixe para estudar e para realizar os exercícios na última hora. Do contrário, você vai perceber que você vai se sentir prejudicado por não conseguir absorver o conhecimento e todas as teorias que a gente estiver trabalhando nessa semana, tá bom? E 2 encontros síncronos nossa disciplina tem nessa primeira semana, aos sábados. Ao sábado dessa primeira semana, nós teremos nosso primeiro encontro síncrono. Ele não é avaliativo e ele é opcional. Então, esse encontro, o objetivo é que a gente possa discutir conceitos, tirar algumas dúvidas, e eu vou trazer provocações para que a gente possa conversar sobre o tema estudado naquela semana, tá bom? Então, a gente vai ter um encontro agora na primeira semana e um encontro lá na terceira semana, mas logo em seguida você, né, nas próximas
aulas e nas próximas semanas vocês terão mais informações sobre o próximo encontro. Mas logo agora já temos o primeiro encontro. Faça um esforço para participar, para que a gente possa se conhecer, para que você também possa trocar informações com seus amigos e colegas de curso. Isso é muito, muito válido, tá bom? E já façam também, já iniciem essa formação desses grupos para o trabalho, para os trabalhos em grupos, também já vai uma dica. Muito bom. Vamos então dar sequência. O objetivo desse curso é proporcionar uma compreensão ampla e prática da psicologia da aprendizagem. Queremos não apenas conhecer as teorias, mas também refletir sobre como elas influenciam o ensino e a aprendizagem no dia a dia. Vamos buscar responder algumas perguntas, como por exemplo, como aprendemos? Quais fatores tornam o aprendizado mais eficaz? Como a psicologia da aprendizagem pode ser aplicada no ensino? São perguntas que estarão ali no nossa semana, durante a nossa discussão no material, que será relacionado tanto com a atividade individual quanto a atividade em grupo também. A psicologia da aprendizagem é um campo da psicologia que investiga os processos envolvidos na forma como adquirimos conhecimento, desenvolvemos novas habilidades e mudamos nossos comportamentos ao longo da vida. Esse estudo nos ajuda a entender por que algumas pessoas aprendem mais rápido que outras, como a memória funciona e quais fatores podem influenciar o aprendizado de maneira positiva ou negativa. A aprendizagem pode acontecer de diversas formas, e a psicologia da aprendizagem busca compreender esses diferentes caminhos, levando em conta dois tipos principais de fatores: os fatores externos e fatores internos. Os fatores internos estão relacionados ao funcionamento do cérebro e do sistema cognitivo. Aqui entram processos como memória, atenção, percepção, raciocínio e motivação. Por exemplo, quando o aluno está motivado, ele tende a aprender com mais facilidade. Já a falta de atenção pode dificultar o aprendizado. Falando agora sobre fatores externos, são aqueles que dizem respeito ao ambiente e às interações sociais, o local onde os estudantes estão, o professor que nos ensina, os métodos de ensino aplicados e até mesmo a cultura e a tecnologia. São fatores que influenciam a forma como aprendemos. A psicologia da aprendizagem é então extremamente aplicada no contexto educacional, ajudando professores e educadores a desenvolverem estratégias mais eficazes de ensino. Mas o impacto desse conhecimento vai além da sala de aula. Por exemplo, no mundo corporativo, as empresas utilizam conceitos da psicologia da aprendizagem para treinamentos e desenvolvimento profissional. Ao final desse curso, dessa disciplina, você será capaz de entender como esses processos ocorrem e como pode aplicá-los na sua vida acadêmica, profissional e até pessoal. Vamos agora conhecer as principais teorias que aplicam a aprendizagem. Agora que entendemos a importância da psicologia da aprendizagem, vamos conhecer as principais abordagens teóricas que explicam como aprendemos. Ao longo da história, diferentes estudiosos propuseram teorias para compreender o funcionamento da aprendizagem. Essas teorias foram evoluindo ao longo do tempo e hoje temos três grandes abordagens clássicas, que nós consideramos clássicas, além de novas perspectivas que integram descobertas recentes da neurociência e tecnologia. A que a gente costuma começar por ela é a behaviorismo. Essa abordagem, muito influente no início do século XX, vê a aprendizagem como uma resposta a estímulos, ou seja, aprendemos por meios de reforços positivos e negativos. Vou citar um exemplo para vocês. Quando um professor dá uma recompensa para um aluno que responde corretamente, ele está aplicando um princípio behaviorista. O professor ele está incentivando, aquele comportamento, está validando aquele comportamento. Os principais estudiosos dessas teorias são Ivan Pavlov, John Watson e o Skinner. Ele é muito famoso. No contexto educacional, o behaviorismo influenciou práticas como a repetição de exercícios e o sistema de recompensas e punições. Vocês querem ver mais um exemplo que eu posso passar para vocês sobre o behaviorismo? Principalmente na educação infantil, em ensino fundamental 1, até ensino fundamental 2 também é bem comum essas práticas, mas principalmente na educação infantil.
Quem vai aí lembrar, quando você fazia uma atividade sem ter erro, o professor ou a professora, né, o educador ia lá e colocava uma estrelinha, ou o seu nome ia lá para o quadro, os alunos que se comportavam bem como o contrário também. Quem é do outro grupo, né, que durante a educação básica costumava ser mais desafiador, tinha listinha dos alunos, por exemplo, que não se comportavam bem. No final daquele dia, ou o aluno ficava parcialmente sem o recreio, ou o aluno, enfim, sofria algum tipo de consequência. Esse comportamento, essa aplicação, né, essa prática, é uma prática behaviorista. Então, ela é uma prática que vai tanto incentivar quanto desincentivar, de acordo com o que o docente, né, o educador pretende, as práticas relacionadas ali ao comportamento dos seus estudantes, dos seus alunos. Dando sequência, dando então, só para fechar, né, dando recompensas ou punições de acordo com o objetivo. Dando sequência, vamos falar um pouco sobre o cognitivismo. O cognitivismo surgiu como uma crítica ao behaviorismo, pois os cientistas perceberam que a aprendizagem não depende apenas de estímulos externos, mas também dos processos internos da mente. O cognitivismo estuda como o cérebro processa, organiza e armazena as informações. Autores como Jean Piaget e Jerome Brunner mostraram que a aprendizagem envolve percepções, memória, atenção e resoluções de problemas. No ensino, essa abordagem influenciou a criação de metodologias que estimulam o pensamento crítico e a participação ativa dos alunos. Falando um pouco sobre o cognitivismo, aquelas atividades em que você exige que o aluno tenha um pensamento crítico ao invés, por exemplo, de uma solução certa ou errada, são baseadas, né, em princípios do cognitivismo. Então, por exemplo, quando existe um debate onde tem, né, pessoas precisam, grupos diferentes defendem lados diferentes, utilizando, né, o pensamento crítico, embasando suas ideias, baseado, enfim, em fatos e argumentos, são atividades que trabalham esse tipo de teoria, né, a teoria do cognitivismo, a teoria em que vai exigir um pensamento crítico e a participação ativa dos alunos para que o conhecimento seja construído. Dando sequência, falaremos agora sobre o construtivismo. Vocês já repararam que essas palavras elas possuem, elas soam um pouco como o próprio termo dela? Então, behaviorismo ele vem da palavra em inglês behavior, que significa comportamento. Então, é a teoria que trabalha o comportamento e todas as validações ou as restrições sobre o comportamento do aluno ou da pessoa. O cognitivismo vem da palavra cognito, do cognitivismo da pessoa, do cérebro, da mente, do raciocínio crítico, participação ativa. E o construtivismo, o que vocês acham? Não vale quem já leu a apostila, né? Quem já leu ou já conhece a teoria, não vale. Aí você pode pensar, mas ela constrói o quê? Vamos começar, vamos falar um pouco mais sobre ela? O construtivismo é uma teoria desenvolvida por Jean Piaget e Lev Vygotsky, que defende que o conhecimento não é transmitido de uma forma passiva, mas construído ativamente pelo aluno. No construtivismo, o aluno tem um papel ativo na sua própria aprendizagem, construindo significados a partir de interações com o ambiente e com outras pessoas também. Essa abordagem levou à criação de métodos educacionais mais dinâmicos, como um famoso aprendizagem baseada em projetos ou de ensino colaborativo. Outro termo também conhecido aqui é aprendizagem ou ensino baseado em problemas, né? O PBL. É muito comum hoje em dia esse tipo de metodologia que é baseada nessa teoria do construtivismo. Tá bom? Então aí vamos lá, voltando ao que a gente estava falando sobre o construir. Então o aluno ele é o centro dessa teoria e ele, através das interações, ele vai construindo o seu próprio conhecimento junto com os demais, né? Os demais fatores externos e internos também. Então vamos dar sequência aqui para não estender muito, né? Vocês têm mais condições de aprofundar o tema tanto na apostila quanto nos materiais extras. Nós vamos falar agora um pouco sobre as novas abordagens.
A neurociência e a tecnologia é focada na educação, principalmente como um avanço na ciência, tem trazido novas descobertas para o futuro funcionamento do cérebro. Isso tem contribuído para a psicologia da aprendizagem. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro está sempre em adaptação, e isso tem grande impacto no ensino, especificamente no ensino. Além disso, a tecnologia também tem transformado a educação como o uso de inteligência artificial, a gamificação e a aprendizagem personalizada. Essas abordagens são complementares, a gente estuda elas na sequência porque uma complementa a outra, e hoje a gente tem a adição de novas, né? O mundo de hoje ele é diferente e esse é o papel, inclusive, de vocês como educadores do futuro, né? As próximas gerações. Essas abordagens são complementares e muitas vezes se combinam em diferentes contextos do ensino. Gostaria que vocês fizessem uma pausa bem rápida para poder tentar lembrar ou tentar aplicar isso. Enquanto o professor estava falando, vocês conseguiram visualizar ou conseguiram relembrar alguma prática docente, seja como você como aluno ou você como docente ali, educador, que você utilizou uma ou outra dessas teorias? Então, muitas vezes são combinadas essas teorias e a gente vê isso no nosso dia a dia. Nosso objetivo ao longo dessa matéria, desse curso, será entender como cada uma delas funciona e como a gente consegue utilizá-las para otimizar o nosso processo de ensino ali e aprendizagem, né? Agora que temos uma visão geral dessas principais teorias, a gente continua agora explorando como podemos aplicá-la. E isso, inclusive, vai se refletir na atividade semanal de vocês, tá bom? Eu acredito que quando a gente vai falar sobre aprender, é interessante que nós tenhamos uma posição de otimizar também, né? Como melhorar o nosso próprio aprendizado. Então, o professor trouxe algumas dicas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, para que o seu aprendizado seja mais produtivo, vai aqui algumas dicas que vocês podem aplicar não só nesse curso, mas durante toda a pós-graduação de vocês e para a vida mesmo. Então, organizar o seu tempo e seguir um cronograma de estudo é fundamental. Então, para aquelas pessoas que ainda não fizeram, estão ainda se adaptando na pós-graduação, principalmente essa pós-graduação que é à distância, ela traz autonomia para vocês. Então, crie o seu plano de estudo, seu cronograma, se organize e siga ele, né? Isso vai facilitar muito. Faça anotações, resumos. Vocês vão aprender, para quem nunca teve contato, sobre os mapas mentais nessa disciplina. Então, adicione essa metodologia no seu ensino, no seu processo de ensino. Tem pessoas que gostam muito de fazer anotações em papel, tem pessoas que já preferem usar a tecnologia e fazer anotações no próprio computador ou no tablet. Então, utilize esses recursos, mas façam resumos, anotações, para que isso te ajude a reter o conhecimento, né, reter esse conteúdo que a gente vai trabalhar aí nas próximas semanas. Aplique esses conhecimentos, esses conceitos na sua prática profissional ou acadêmica e participe das discussões dos fóruns para compartilhar essas informações, ideias e também aprender com a ideia dos colegas. Isso é muito importante. Chegamos ao final desta aula e agora você já tem uma visão geral do que vamos estudar nesse curso, em especial nesta primeira semana. A psicologia da aprendizagem é um campo essencial para compreendermos como adquirimos o conhecimento, quais fatores influenciam o aprendizado e como podemos tornar o ensino mais eficaz. Ao longo das próximas semanas, vamos explorar diferentes teorias e refletir sobre a sua aplicação prática. Além do conteúdo teórico, o curso conta com atividades práticas para reforçar seu aprendizado. Nesta primeira semana, temos 2 atividades importantes para você realizar. Então aqui vai só um lembrete, tá bom? Atividade individual. É uma atividade que você será convidado a refletir sobre suas próprias experiências de aprendizagem. Será um momento para analisar quais fatores influenciaram, facilitando ou dificultando o seu aprendizado ao longo da sua própria vida. Já a atividade em grupo, você irá integrar, junto com seus colegas, uma equipe para discutir diferentes abordagens da psicologia da aprendizagem. O objetivo dessa atividade é trocar experiências, compartilhar percepções e compreender como diferentes pessoas aprendem de maneiras distintas. Além disso, teremos nosso primeiro encontro síncrono. Lembrando que esse encontro não é
obrigatório e não será avaliado. Nesse encontro, nós nos reuniremos para discutir os principais pontos do curso, esclarecer dúvidas e aprofundar a interação entre os participantes, compartilhar experiências e tudo mais. Esse será um momento muito importante para fortalecer o aprendizado e construir conexões dentro da nossa turma, né, dentro da turma de vocês. Para isso, recomendo que vocês participem das atividades, interajam com seus colegas, reserve sim um tempo para se preparar para o encontro síncrono, isso é muito importante. Embora não seja avaliado, vocês chegarão em um ambiente coletivo e demonstrar despreparo pode não trazer, pode fazer com que vocês não levem para casa o melhor desse encontro. Anote suas dúvidas, né, ao longo da semana para você trazer para nossas discussões. Lembrando que eu sou o professor, mas eu tenho um papel principal de trazer vocês e guiá-los. Mas eu não sou o dono de todo o conhecimento. Nós estamos aqui para trabalharmos juntos e construirmos o conhecimento juntos. Estou muito, muito, muito animado para compartilhar com vocês esses conhecimentos e acompanhar vocês nessa jornada. Agora sim, né, siga para os materiais da semana 1, leia o capítulo, assistam vídeos e também leia os materiais complementares. Realizem atividade individual em grupo o mais rápido possível, pelo menos deem início a ele, formem os grupos de vocês e iniciem as leituras, né, gente? Eu acho que isso é mais importante. Crie o ritmo de vocês de estudo da pós-graduação. Nos vemos em breve, nos vemos no sábado, no nosso encontro assíncrono ao vivo. Bons estudos e até lá!